Sexo, drogas e rock and roll. O vídeo de hoje fala de 10 artistas de rock que morreram de overdose. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Grandes álbuns e composições antológicas do rock foram criados sob a influência de diversos tipos de drogas, honrando o trinômio sexo, drogas e rock and roll. Alguns artistas, infelizmente, acabaram pagando um preço alto demais. O vídeo de hoje traz uma lista com 10 músicos do rock que morreram de overdose. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, aproveita para já fazer sua inscrição aqui no canal. Vídeos novos toda semana com assuntos relacionados ao mundo do rock. Número 1. Jimi Hendrix. Abrimos nossa lista com um dos maiores guitarristas da história. Jimi morreu no dia 18 de setembro de 1970, asfixiado pelo próprio vômito, após consumir uma dose quase 20 vezes maior que a recomendada de um remédio para dormir. Hendrix foi encontrado inconsciente pela namorada e morreu no hospital menos de 2 horas depois. Número 2. Hillel Slovak. O guitarrista fundador do Red Hot Chili Peppers morreu de overdose de heroína em 25 de junho de 1988, em seu apartamento em Hollywood, sendo encontrado 2 dias depois. Após uma turnê para divulgar o álbum The Uplift Morpho Party Plan de 1987, Slovak e o vocalista Anthony Kiedis decidiram largar as drogas e focar na banda, mas o guitarrista não conseguiu lidar bem com a abstinência e sucumbiu. Em consequência, o baterista Jack Irons saiu do Red Hot Chili Peppers. Número 3. Layne Staley. As bandas de Seattle mudaram a história do rock no início dos anos 90. E um dos nomes mais importantes dessa cena, com certeza, foi o Alice in Chains. Em 1996, depois do lançamento do álbum MTV Unplugged do Alice in Chains, o vocalista Layne Staley resolveu largar tudo e desaparecer. Afundou em drogas e seu estado ficou cada vez mais degradante. Chegou a pesar 40 quilos. Perdeu boa parte dos dentes, comprometeu o funcionamento de vários órgãos de seu corpo, sua pele ficou em estado deplorável, além de vomitar com frequência e fazer as necessidades na própria calça. Poucos meses antes da sua morte, Layne deu sua última entrevista dizendo que abusou da heroína e do crack por anos e que sabia que seu fim estava próximo. O vocalista foi encontrado morto em sua casa em Seattle, cercado de drogas, no dia 19 de abril de 2002. Estima-se que ele tenha morrido 2 semanas antes. Número 4. Paul Gray. O baixista fundador do Slipknot foi encontrado morto no dia 24 de maio de 2010 em um quarto de hotel por overdose de morfina e um poderoso analgésico chamado fentanil. A viúva do baixista disse que os outros membros do Slipknot não se importaram com a morte de Paul. Um deles, que estaria jogando golfe bem próximo, teria afirmado que o problema era dela. Número 5. Dee Ramone. Baixista e fundador dos Ramones, Dee compôs boa parte das músicas da banda. Morreu em 2002, aos 50 anos, após uma overdose de heroína. Número 6. Mikey Welsh. Entre 1998 e 2001, Mikey Welsh foi baixista de uma das mais conceituadas bandas de rock alternativo, o Weezer. Após uma tentativa de suicídio por overdose em 2001, Welsh foi internado em um hospital psiquiátrico, sendo substituído no Weezer por outro baixista. 10 anos depois, em 2011, longe da carreira musical, Mikey Welsh publicou no Twitter ter sonhado que morreria em 2 semanas de ataque cardíaco. 2 semanas depois, no dia 8 de outubro de 2011, o músico foi encontrado morto em um hotel após uma overdose de remédios e heroína lhe provocar um ataque cardíaco. Número 7. Shannon Hoon. Vocalista e fundador do Blind Melon, Shannon lançou com sua banda um grande sucesso do início dos anos 90, a música No Rain, que ganhou o mundo graças ao videoclipe veiculado na MTV, protagonizado por uma menininha fantasiada de abelha. Nascido em Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos, Shannon foi convidado por seu amigo e conterrâneo Axl Rose a dividir os vocais na música Don't Cry, lançada nos álbuns Use Your Illusion, de 1991. Em 1995, antes do nascimento de sua filha, Shannon resolveu parar de se drogar, chegou a ter um acompanhamento médico na turnê dos shows, mas não conseguiu largar o vício. O Blind Melon se apresentou em Houston em 20 de outubro de 1995 e Shannon varou a noite usando drogas. Foi encontrado sem vida no dia seguinte pelo técnico de som da banda no ônibus da turnê. Shannon Hoon morreu aos 28 anos de idade de overdose de cocaína. Número 8. Bradley Nowell. O vocalista do Sublime morreu antes de ver o sucesso mundial de sua banda. O Sublime já havia lançado 2 álbuns, o 40 Years to Freedom, em 1992, e o Robin the Hood, em 1994.
No dia 26 de maio de 1996, Bradley Nowell foi encontrado morto em um quarto de hotel, aos 28 anos, devido a uma overdose de heroína. O terceiro disco da banda já estava gravado e seria originalmente lançado com o título de Killin' It, mas, por motivos óbvios, a banda mudou o nome e o disco foi lançado simplesmente como Sublime. Esse álbum, aliás, foi lançado contra a vontade da gravadora e tornou-se um dos maiores sucessos daquele ano, com grandes hits como What I Got, Doing Time, Wrong Way e Santeria. Número 9. Bon Scott. Vocalista do AC/DC entre 1974 e 1980, Bon Scott lançou 7 discos com a banda e morreu logo após o lançamento de Highway to Hell, que lançou o AC/DC no cenário mundial. Em fevereiro de 1980, Scott saiu para beber com uns amigos em Londres, voltou de carona e apagou no banco de trás do carro. O amigo não conseguiu acordá-lo e o deixou dormindo no carro. No dia seguinte, 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, praticamente congelado. O atestado de óbito informou que o cantor havia falecido de overdose. Alguns jornais noticiaram que Scott, tal qual Hendrix 10 anos antes, havia sufocado no próprio vômito. Há quem diga que a asma do vocalista associada às péssimas condições climáticas é que levaram o músico a óbito. Até hoje, é uma morte envolvida em muito mistério. Número 10. Scott Weiland. Scott Weiland foi vocalista de 2 grandes bandas de rock. Surgiu no começo dos anos 90 com a banda Stone Temple Pilots. Na década seguinte, integrou o Velvet Revolver com ninguém menos do que Slash, Duff McKagan e Matt Sorum. No dia 3 de dezembro de 2015, o cantor foi encontrado morto aos 48 anos por seu empresário devido a uma overdose de cocaína, álcool e anfetaminas. Você lembra de algum outro caso de overdose que não foi mencionado nesse vídeo? Comenta aí. Compartilhe esse vídeo em homenagem aos músicos que nos deixaram cedo demais. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Só nos resta o rock and roll.